Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, e estamos de volta. Agora são 10 horas e 39 minutos. Um bom dia para você que está nos acompanhando no rádio do seu carro, na sua casa, está fazendo almoço, você que está aí no seu trabalho, cumprindo as metas do mês. Fica ligado com a gente porque hoje, a nossa quinta-feira, nosso bate-papo desta manhã, o nosso convidado é o Deoclésio Duarte. A gente vai bater um papo com ele, que é empreendedor, empresário do grupo, ele é CEO do Grupo Duma, apresentador do Paraná da Gente, Rede Massa no SBT. Tô até nervosa de entrevistar alguém que já faz entrevista, que é né? Então eu tô aqui um pouco nervosa, mas eu sei que vai dar tudo certo. Ele que também é do signo de Peixes, do último dia de Peixes. Será que ele é meio que sagitário, meio ariano? Será? Porque tá ali, né? Dia 20, 21. Então, esse é o nosso entrevistado, é uma pessoa extremamente simpático, muito querido, e está fazendo a diferença em nossa cidade porque veio morar aqui e vai contar um pouquinho mais sobre ele. Deoclésio, bom dia, que prazer te receber aqui. E antes, já quero dizer que você é muito simpático. Bom dia, Clau, bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho com você, com seus ouvintes, falar um pouquinho de nós, falar um pouquinho da nossa empresa, falar um pouquinho de Foz do Iguaçu, falar um pouquinho da nossa cidade, né, que é a nossa casa. E, enfim, estamos aqui para fazer um bate-papo legal e falar de tudo e mais um pouco. Ô Deoclésio, eu comecei apresentando você como um empresário e empreendedor, mas antes da gente falar da sua empresa, falar que você é um empresário de sucesso, eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Deoclésio para a nossa audiência saber. Onde que o Deoclésio nasceu? Então, eu sou o Deoclésio Duarte, tenho 49 anos, sou paranaense, nasci na cidade de Barracão, aqui no sudoeste do Paraná, e resido em Foz do Iguaçu há mais ou menos uns 10 anos. Nós já temos uma longa história com Foz do Iguaçu através dos negócios, da empresa, enfim. Nós já temos aqui uns 20 anos de história com Foz do Iguaçu, e aí nos últimos 10 anos, eu juntamente com a minha família, decidimos fixar raiz definitivamente em Foz, porque nós entendemos que aqui é uma cidade de oportunidades, é uma cidade acolhedora. Não é à toa que Foz do Iguaçu hoje tem aqui mais de 80 etnias, recebe o mundo inteiro de braços abertos. É uma cidade fantástica. Então eu resido aqui há em torno de 10 anos, moro aqui na Vila A, juntamente com a minha família, minha esposa, minha filha e a minha mãe também. E como que é o nome da sua filha? Dominique. O pai da Dominique, então, hoje está aqui, né, parafraseando o Faustão, né, que sempre apresentava o filho antes do pai, né? Então, o pai da Dominique hoje está aqui para conversar com a gente e contar um pouco da sua trajetória, falar para a gente que você veio há 10 anos para cá, mas antes de você vir para cá, você também construiu uma história, inclusive dentro de uma caminhada política também, né, Deoclésio? Ah, sim, a gente sempre teve eu sempre brinco e falo o seguinte, que a política a gente se aprende na escola. Isso é um lema do Grêmio Estudantil, lá nos anos 80, né? Isso. Então eu comecei a fazer política, digamos assim, na escola. Fui presidente do Grêmio Estudantil, a gente começou a militar na Juventude Católica também, dentro da Igreja Católica, nos grupos de jovens, na Pastoral da Juventude. Isso tudo acaba levando para um campo político partidário, né? Isso já é uma forma de fazer política, mas não política partidária, é uma política estudantil, política dentro da igreja. Isso acaba levando automaticamente para a questão política partidária. Então a gente já, lá na infância, a gente já participava de movimentos estudantis, e aí eu fui vereador lá na minha cidade natal, fui presidente da Câmara, assumi por um período a prefeitura também como prefeito. Isso nos deu uma experiência. Eu sempre costumo dizer que hoje a gente tem a experiência de ter estado dos dois lados do balcão. Os dois lados do balcão que eu falo, a iniciativa pública, a privada e a pública, né? Então eu já estive do lado do poder público, já sei mais ou menos como que funciona lá, tanto no legislativo como no executivo, pelas experiências que a gente já teve, e na iniciativa privada através dos nossos negócios, com as nossas empresas. Então a gente consegue ter uma visão dos dois lados, digamos assim, né?
Por isso que a gente hoje consegue olhar pelos dois ângulos para fazer uma análise mais coerente das coisas, né? Perfeito. Declésio, me diz uma coisa, você se formou, qual é a sua formação hoje? Olha só, eu dentro da área nossa, da atuação nossa empresarial, nossas empresas são todas voltadas na área da engenharia civil. Minha esposa é engenheira civil, nós temos mais 4 engenheiros civis dentro da empresa, mas a minha formação original, eu sou formado em Direito, eu sou acadêmico em Direito. Por que eu sou acadêmico de Direito? Porque as empresas eram do meu pai, a primeira empresa era do meu pai, e eu, quando fui para a faculdade, na época, minha vontade era ser advogado. E aí, depois, quando estava no final da faculdade, meu pai já começou a ter problemas de saúde, e eu acabei vindo para a empresa. E aí, eu acabei assumindo os negócios da família, e terminei a faculdade, concluí a faculdade de Direito, mas hoje eu falo para você, só falta eu ter o número do CREA, porque o que precisar de um engenheiro civil, na prática eu sei fazer, mas a minha formação acadêmica é em Direito, sou bacharel em Direito, né? Perfeito. E daqui a pouco quero falar um pouco sobre a área de Direito, especificamente, né, por você ter sido também, né, candidato a vice-prefeito aqui em Foz. Eu quero trazer um pouco desse assunto, mas principalmente voltado para tudo que está acontecendo em nosso país, né, nesses últimos acontecimentos, mas é papo para daqui a pouco, porque antes eu ainda quero saber do empreendedor, do empresário. Você falava aqui para gente que quando seu pai faleceu, vocês tinham uma única empresa. Isso. E como é que foi? Porque hoje é um grupo, né? É um grupo. Como que foi essa trajetória? Como que foi esse trabalho? Porque isso soma muito quando se fala de um empreendedor que olha para a cidade com essa visão política, ser empresário, né? É construir, sabe gerir. Faz toda uma diferença. Exatamente. A gente, então, quando originalmente... Então, deixa eu só explicar o que é o Grupo Duma. O Grupo Duma é composto de 3 empresas. A Duma Empreendimentos, que é a primeira empresa, que era lá da época do meu pai. A Duma Serviços, que a gente constituiu ela depois, e a Via Urbana Sinalizações Viárias, que é uma empresa voltada à sinalização viária, que é a pintura de ruas e rodovias. Essa empresa, a Via Urbana, fica em Santa Catarina, na cidade de Maravilha. A Duma Empreendimentos fica na cidade de Barracão, no Paraná. E a Duma Serviços, aqui em Foz do Iguaçu. Então, esse é o Grupo Duma, são 3 empresas. Logicamente que quando a gente assumiu os negócios da empresa, a gente sempre buscou ampliá-los. E aí foi as demandas surgindo, as necessidades aumentando, e a gente foi constituindo as novas empresas. E chegamos hoje no Grupo Duma. Trabalhamos essencialmente no estado do Paraná e Santa Catarina. Durante muito tempo a gente prestou serviços aqui na Itaipu Nacional. Então, quando eu falo que a gente tem uma história com Foz do Iguaçu de 20 anos, a gente iniciou a nossa história em Foz do Iguaçu justamente trabalhando aqui e prestando serviço na Itaipu. Então, a gente veio para cá e chegou um momento, Cláudio, que a gente já estava, digamos assim, durante a semana, eu ficava 4, 5 dias da semana em Foz e 2, 3 dias lá na minha cidade. Chegou um momento que a minha esposa falou, bom, você já está ficando a maior parte do tempo em Foz, vamos mudar definitivamente para Foz. Isso são uns 10 anos atrás. Aí que culminou com a nossa vinda em definitivo para cá. Então, falando de Foz do Iguaçu especificamente, é uma cidade encantadora, né? É uma cidade que eu já desde criança, quando eu vinha para cá, eu ficava encantado com a cidade, né? E aí depois, com a questão de trabalho, com a empresa, a gente foi conhecendo melhor a cidade, até que a gente definiu que Foz do Iguaçu seria a nossa casa, o nosso lar. E acabamos vindo para cá em definitivo, né? E aí, como a gente sempre teve esse envolvimento com as pessoas, com a comunidade, nós temos um lema na nossa empresa, no Grupo Duma, que é presente na vida da comunidade. A gente sempre se envolveu muito nas atividades da comunidade, nas igrejas, nas associações de bairros, enfim, nas várias entidades que trabalham nas comunidades, essencialmente nas comunidades. E isso a gente sempre fez, não só em Foz do Iguaçu, como nos outros lugares também. E querendo ou não, através desse nosso envolvimento com a comunidade, a gente passou a ser mais conhecido, e automaticamente a gente acabou, querendo ou não, tendo um envolvimento político também. Né? Mesmo que a minha família, quando a gente mudou para cá, me pediu, não vamos se envolver em política, vamos cuidar das nossas coisas, mas eu acho que isso está no sangue, Cláudio, porque parece que é um chamado que vem e quando a gente vê, automaticamente está inserido nesse contexto. Né? E aí, dessa forma, no ano passado, a gente acabou disputando a eleição,
fomos convidados para disputar a eleição como candidato a vice-prefeito, juntamente com o Ayrton José. Fizemos uma bela campanha, uma campanha propositiva, procuramos não entrar na seara de baixaria, de falar mal desse ou daquele, procuramos focar nas propostas, nos projetos, daquilo que a gente imaginava que era o melhor para a cidade, e fomos muito bem aceitos. Nós entramos numa eleição polarizada entre dois candidatos que eram extremamente fortes, e mesmo assim tivemos um resultado fantástico. Surpreendeu, né? Surpreendemos, tivemos mais de 16 mil votos aqui em Foz do Iguaçu, com uma campanha leve, suave, propositiva. E eu acho que isso foi importante para a gente, porque o que isso fez? Com que a gente amadurecesse, tivesse a oportunidade de conhecer a cidade de um ângulo que a gente antes talvez não tinha esse conhecimento. Nós tivemos a oportunidade de percorrer todos os cantos da cidade, de norte a sul, de leste a oeste, e conhecer uma realidade que às vezes, quando você passa no corredor turístico, nas principais vias da cidade, você não enxerga. Exato. Porque elas estão camufladas. E é justamente esses espaços, essas áreas, essas populações que são as mais necessitadas, que precisam de uma atenção especial. E com a questão da eleição, a gente teve a oportunidade de percorrer toda a cidade e conhecer um pouco mais da cidade, né? O que a cidade realmente precisa, sair só do meio que é aqui o corredor turístico. Exatamente, né, então isso é importante. Eu acho que quando você pensa, e isso é muito importante porque eu sou morador de Foz, eu preciso conhecer a minha cidade. Exato. Né? O lado bom e o lado ruim, não temos que tapar o sol com a peneira, né? Exato. Ô, Deoclésio, só antes de continuar, eu queria que você me contasse para a audiência, você sabe hoje quantos funcionários você tem no grupo todo? Nas três empresas, diretamente hoje nós temos mais de 200 funcionários registrados, mas indiretamente são mais de 300 funcionários. Mas isso oscila muito. Nós trabalhamos, o nosso forte é com licitação pública. Então, por exemplo, quando você pega uma licitação, consegue vencer um processo licitatório que tem uma demanda maior, a gente contrata um número maior de funcionários. Por exemplo, agora, atualmente, nós estamos no Porto de Paranaguá, que também já temos uma história muito grande lá há mais de 10 anos. E foi boa essa pergunta que você me falou, porque nós temos uma dificuldade enorme, justamente de conseguir mão de obra. Nós temos é meio contraditório? Exatamente, isso, é contraditório. Você veja bem, nós, por exemplo, temos lá no balcão de empregos da empresa, hoje 10, 12 vagas lá, sempre disponíveis. E por incrível que pareça, eu não sei se as pessoas às vezes estão com alguma outra expectativa ou coisa nesse sentido, mas a gente não consegue, a gente vai atrás, faz anúncios, divulga das mais diversas formas, e a gente às vezes não consegue suprir as demandas que nós temos. E esse problema não é só com nós, eu converso com as outras empresas, até inclusive aqui em Foz do Iguaçu. Você sabe que a obra da Unila ela está retomando agora. Nós participamos de todo aquele processo anterior ali, quando foi apresentado o projeto, o processo licitatório, as empresas foram lá, a Unila fez uma reunião para apresentar o projeto, e a primeira questão, número 1, que as empresas levantavam era justamente isso, a nossa deficiência de mão de obra, né? Aí até algumas empresas questionaram, e isso é uma realidade nossa aqui de Foz do Iguaçu, que o que socorre a mão de obra na construção civil de Foz do Iguaçu é a mão de obra paraguaia. É uma realidade que nós temos. Mas nós não perdermos... é um contrassenso isso? É um contrassenso. Porque se você ir ver lá os registros de pessoas para receber Bolsa Família, receber os benefícios, até mesmo quem se cadastra lá no próprio CRAS, né, que também é um levantamento que a gente pode fazer assim. Estive numa palestra recentemente da Elisângela da De Paula Contadores falando exatamente sobre isso. Como é que fecha essa conta? Então... E me diz uma coisa, Deoclésio, junto com isso, eu sei que eu estou te bombardeando, mas peraí. Quando você foi se lançar a candidato, você fez uma declaração lá dos seus rendimentos, dos seus ganhos. Você não está indo para a política por dinheiro, não foi para a política por dinheiro, absolutamente. né? Absolutamente. Isso não não precisa nem de responder, porque já é muito claro isso. Sim. E aí você vendo todos esses contrassensos, vendo tudo isso, como é que você enxerga o nosso país, a nossa cidade? Como é que a gente consegue ver uma luz lá no fim do túnel? Você como empresário e caminhando também aí para uma vida política. Realmente
Exatamente, Cláudio, você fez aí uma bela reflexão. Você veja bem, os números não batem, né? Exatamente isso. Você tem, olhando pelo lado do empresarial, você tem a demanda, você precisa de mão de obra, você precisa de funcionários, você não consegue atingir. Ao mesmo tempo, você olha os programas sociais, os números que tem lá, né? Eu acho que o programa social, ele deve existir e é muito importante, mas para uma necessidade momentânea. A pessoa não pode pensar em viver a vida toda dependendo daquele programa social. Eu acho que ali é para uma emergência. Quando você não tem uma possibilidade de trabalho, quando você tem que ter uma forma de prover para a sua família, né? E aí entra o poder público, os programas sociais, para socorrer aquela família. Mas a partir do momento que você tem a possibilidade de ter um trabalho digno e justo, eu acho que as pessoas também, eu acho que vai muito da conscientização das pessoas, né? Porque eu acho que é muito mais, digamos assim, para a pessoa, até uma satisfação própria dela chegar ao final do mês e honrar seus compromissos, pagar suas contas e tal, com o seu salário, com o fruto do seu trabalho, do que fazer isso com um auxílio, um benefício. Não que isso também não seja uma forma legal, mas eu acho que a satisfação da pessoa seria muito maior, né? Mas isso é um problema maior, um problema social que tem que ser trabalhado, e isso não se resolve de um dia para a noite, né? Mas eu vejo assim, vamos falar de Foz do Iguaçu, nós temos aqui inúmeras possibilidades. Mão de obra tem, aliás, desculpa, oferta de trabalho tem. Emprego tem. Você vê os empreendimentos acontecendo. Os atacadistas aí que estão se instalando, o Grupo Mufato acabou de instalar um aqui na região do Porto Meira. Isso. Tem mais um ou dois aí para sair. E eles sempre fazem aqueles mutirões, né? E daí você vai nesses estabelecimentos comerciais, você ouve muito sotaque estrangeiro, você vê muito espanhol, ou paraguaio, ou venezuelano, ou haitiano, ou cubano, até que haitiano e cubano aqui nem tanto, mais venezuelano e paraguaio. Então a gente tem esses números, como você falou, Cláudio, não batem, né? Porque você tem uma oferta enorme de oportunidades de emprego e ao mesmo tempo você olha os números e você vê lá na questão do social, os números altíssimos também, né? Então é uma equação que não bate. Mas o que eu vejo como empresário? Eu vejo que é um problema que tem que ser trabalhado de forma conjunta. Eu acho que o poder público tem que fomentar isso nas pessoas, fazer qualificação de mão de obra e colocar diretamente no mercado de trabalho. Sim. O mercado de trabalho está aí, as empresas estão proporcionando as oportunidades e não encontram mão de obra qualificada, né? Então, acho que é isso que tem que se pensar muito nessa linha. A gente vê uma Foz do Iguaçu, Deoclésio, você que recentemente circulou muito na cidade, você falou, né, que vocês foram de norte a sul, andaram a cidade. A gente vê uma cidade hoje carecendo de muitas coisas, né? A gente vê aí a cidade está esburacada, a cidade está suja, a gente tem muitos mendigos problema sério. Problema sério, mas a gente também vê uma pujança, né? Que seja, a gente está falando aí de uma ponte de integração para ser inaugurada, que está ali para logo mais ser inaugurada. A gente vê essa rodovia 469, que também está, né, quase pronta. Tem um museu, o Pompidou, que também vai fazer a diferença. A gente vê da parte privada, você acabou de falar do Mufato. A gente tem aí duty free gigante para ser inaugurado. A cidade está... Imagina quando regulamentar, desculpa ter que cortar, a lei dos cassinos, hotéis cassinos, imagina quanta possibilidade mais surgirá, né, para a nossa cidade. Mas assim, então quando eu vou entrando nessa seara propriamente dita, eu sou um entusiasta de Foz do Iguaçu e eu vejo o seguinte, Foz do Iguaçu tem que ser pensada como uma cidade de 1 milhão de habitantes. Por que tem que ser pensada? Porque se você pegar num raio de 50 quilômetros, para norte, sul, leste, oeste, nós temos um conglomerado de 1 milhão de pessoas. Então, os serviços públicos de Foz do Iguaçu eles só vão ser eficientes e eficazes quando ele estiver preparado para atender uma demanda de 1 milhão de pessoas. Porque, querendo ou não, Foz do Iguaçu paga essa conta. Por mais que a nossa população oficial seja em torno de 300 mil habitantes, a nossa demanda é maior. Nós temos quase 450 mil cartões SUS em Foz, sendo que nós temos menos de 300 mil habitantes, porque nós atendemos 1 milhão de pessoas. E deixa eu te dar um dado importante, por exemplo, na saúde, Foz aqui, a 9ª Regional de Saúde está sediada em Foz, mas nós não temos um hospital regional aqui em Foz. Então, o que acontece?
conta da região toda acaba vindo para Foz. A conta do Paraguai acaba vindo para Foz. Sim. Então nós acabamos absorvendo tudo isso. E fora os turistas que vêm de fora também, porque o nosso sistema é único. Quem precisar de algum atendimento vai ter que ser atendido aqui. Então eu estou falando na saúde para dar um exemplo, mas isso em todas as esferas. Então quando planejar, quando os gestores tiverem a ideia de que nós temos que pensar uma Foz do Iguaçu de 1 milhão de pessoas, nós vamos conseguir ter um atendimento de excelência para a nossa população daqui. Entendeu? Então, você veja bem as potencialidades que nós temos. A ponte que está pronta e logo será aberta. A perimetral que está sendo com 75%, eu vi hoje, das obras concluídas. A própria rodovia das Cataratas ali do aeroporto. Com essas obras todas estruturantes prontas, você imagina o potencial dessa cidade, o boom de crescimento que ela pode ter, investimentos como o museu, quanto turista mais vai agregar para a cidade, entendeu? Nós temos um dado importante, Foz do Iguaçu, a principal fonte econômica é o turismo. Mas mesmo assim, nós deixamos a desejar. Vamos pegar um exemplo... assim, eu sempre costumo dizer que bons exemplos não é feio ser copiado. Não. Feio é ser inerte e incompetente. Exatamente. Né? Bons exemplos merecem ser. Vamos pegar, por exemplo, Gramado, no Rio Grande do Sul, uma cidade de 45 mil habitantes que não tem os atrativos que Foz tem. Não tem umas cataratas do Iguaçu, não tem uma fronteira, um Paraguai do lado. Ela não tem sequer um aeroporto, ela usa o aeroporto da cidade vizinha. Ela recebe 6, 7 milhões de turistas por ano, Gramado, no Rio Grande do Sul. Nós aqui em Foz fizemos uma festa quando conseguimos 2 milhões de turistas. Então, veja bem, apesar que nossa fonte principal de renda é o turismo, mas nós podíamos ser muito melhor nisso ainda, né? A segunda fonte econômica de Foz do Iguaçu, está ligada à logística. Você imagina quando a segunda ponte estiver liberada, essa perimetral pronta, o novo Porto Seco feito. Você imagina como isso pode aumentar e pode acrescentar, né? Então nós temos que pensar mais na frente. Aí pensando na questão da logística, você não imagina quanta matéria-prima passa por Foz do Iguaçu pela questão da ponte, do porto, e vai para outros centros, Cascavel, Curitiba, São Paulo. Nós precisamos pensar na modernização da nossa lei de incentivo às indústrias, do nosso parque industrial. Nós temos uma lei de incentivo às empresas no parque industrial defasada. Essa lei é de 30 anos atrás. Existem muitas empresas que querem se instalar em Foz do Iguaçu e não conseguem se instalar no distrito industrial porque o KNAI dela não está inserido na lei. E tem atividades que hoje existem, principalmente na área de tecnologia, que há 30 anos atrás nem existiam. Ô, Deoclésio, mas o que falta então para Foz do Iguaçu acontecer? É representatividade? Também, eu acho que é um conjunto de fatores. Por exemplo, especificamente nessa questão do distrito industrial, essa lei que precisa ser atualizada é uma iniciativa que pode ser feita pela Câmara de Vereadores ou pelo Executivo. Tem muitas empresas, eu conheço empresas que deixaram de se instalar em Foz, foram para Santa Terezinha, porque lá tinha o incentivo, nem era um incentivo, esses KNAIs todos, essas atividades estavam contempladas na lei de incentivo. Foz precisa se adequar, se modernizar, a lei precisa se atualizar. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão dessas obras que precisam ser concluídas o mais rápido possível. Eu ouvi essa semana uma entrevista do governador, cobrando a questão da rodovia das Cataratas, que a gente sabe que houve um problema com a empresa executora, que já era para estar pronta essa obra. Pediu recuperação judicial. Exatamente, mas aí é um problema que a gente... eu tenho um pouco de conhecimento e posso fazer um pequeno comentário sobre essa obra especificamente. Às vezes as empresas querem ganhar uma determinada licitação a qualquer custo. E nessa obra da rodovia das Cataratas, a empresa vencedora do certame licitatório, ela deu mais de 30% de desconto na obra. Ora, você tem um BDI de 28% a 30%, BDI em tese é o lucro da empresa. Então, se você tem um BDI de 28%, 29%, você dá 30% de desconto, automaticamente... Você está pagando para trabalhar. Está pagando para trabalhar. E o resultado é isso. As coisas não acontecem, não conseguem terminar no prazo, aí depois vão brigar por aditivo para tentar recuperar um pouco desse prejuízo, e aí quem paga o preço é a população que fica aí. Você não imagina a dificuldade do pessoal, das empresas, dos moradores que estão na margem da rodovia das Cataratas. Com todo esse período, com essa obra ali, ainda que agora, nos últimos meses, ela deu uma alavancada, mas ali com a dificuldade de interdição, com terra, com poeira, nos dias de sol, seco é pó, nos dias de chuva é barro, os acessos ali aos hotéis, existem empreendimentos milionários acontecendo ali,
né, na rodovia, as margens da rodovia, e aí a obra acaba de uma forma ou outra. É necessário? Mas o tempo que está se levando para construir acaba trazendo um transtorno enorme para os moradores e os comerciantes, os empresários daquela região. Né? Declésio, mas me diz uma coisa, você mora em Foz 10 anos, a gente olha Cascavel, sempre a grama do vizinho é mais bonita, é mais né? bonita. É mais bonita. Cascavel, a gente vê que tem representatividade na Câmara de Deputados estaduais e federal. Você não acha que é isso que falta para Foz do Iguaçu? Porque assim, às vezes eu me sinto órfã, porque daí a gente fala aqui no microfone, vamos cobrar, vota com responsabilidade, daí a gente vê um cara que vem de fora, leva 6, 7 mil votos de Foz do Iguaçu. Tu imagina 7 mil pessoas se reunir e bater lá na porta. Votei em você, filho, como é que é esse negócio aqui? Então a gente não vê essa representatividade. Você não acha que é o que falta para Foz do Iguaçu também uma representatividade? Lideranças, a gente não vê lideranças surgindo, nascendo. É muito difícil a gente ver isso. Tanto que a gente viu agora, vocês despontando, né? Não estou aqui fazendo política, mas a gente viu o nosso colega de imprensa, que é o Ailton José, e você, foram 2 nomes novos surgindo na política. A gente precisa de gente nova, sangue novo, para trazer isso e para lutar pela nossa cidade. Porque parece que a gente aqui em Foz do Iguaçu tem muito síndrome de vira-lata, né? Exatamente. Lá atrás, lembra na nossa conversa que eu falei para você o seguinte, o que é bem feito e bonito não é feio ser copiado. Não você citou um belo exemplo. Cascavel tem se desenvolvido de uma forma extraordinária. Urgente, né? Em todas as áreas, né? Se você for em Cascavel, é fantástico. Mas Cascavel tem exatamente isso, tem representatividade. Cascavel, toda eleição, elege 3, 4 deputados estaduais, elege 3, 4 deputados federais. E se você olhar em números de voto, nós não estamos muito distante de Cascavel. Nós temos condições de ter aqui também 3, 4 deputados estaduais. Nós temos condições de ter 2, 3, 4 deputados federais. Sim. Eu acho que está faltando justamente isso. Você falou num ponto fundamental. Quando nós tirarmos de lado as vaidades políticas e pensarmos num projeto de cidade, né, nós vamos chegar a esses números. E você, aliado a isso, você ter as potencialidades que nós temos. Nenhuma cidade do Brasil tem o que nós temos. Sim. A gente é maravilhoso. A gente é maravilhoso. Você vai em qualquer... Eu sou prova disso. Às vezes a gente vai, uma vez por ano, a gente pega a família, pega uma semaninha e vai viajar para um outro lugar fora. Aí as pessoas pedem, de onde vocês são Foz? Nossa, todo mundo abre aquele sorriso. Ou a pessoa já conhece e quer voltar, ou a pessoa tem o desejo de vir para cá e conhecer. Ontem eu estava assistindo televisão e eu vi numa reportagem, o pessoal fazendo uma reportagem de Cascavel falando do centros executivo para eventos, e o pessoal falando, a gente não tem as cataratas, a gente não tem Itaipu. Eu disse, eles lá falando de nós e nós aqui falando Exatamente. deles. Né? Qualquer cidade gostaria de ter umas cataratas, uma Itaipu, né? Sim, então o nosso potencial é gigante, o nosso potencial é fantástico. Eu acho que tem que haver esse consenso e essa união das forças políticas e ouvir os segmentos organizados da cidade. Ouvir as entidades, o trade do turismo, mas não só os empresários, ouvir os guias de turismo, ouvir da mais baixo ao mais alto escalão, digamos assim. Ouvir toda a sociedade organizada e junto elaborar um plano para resgatar a Foz do Iguaçu. Porque com as potencialidades que nós temos, com as obras estruturantes que estão acontecendo, gente, nós temos tudo para decolar. Então eu penso o seguinte, nós temos que pensar Foz como uma cidade de 1 milhão de pessoas, porque nós temos essa realidade, e fazer com que o segmento político, a classe política, junto com a sociedade organizada, ouvindo os segmentos, possa se trabalhar um plano Foz do Iguaçu 2050, mas agora, pensando isso para agora, antecipar 20 anos, imaginar Foz do Iguaçu daqui 20 anos, mas agora, no presente, e com essa população de 1 milhão de pessoas. Eu sou um sonhador, né? Eu gostaria muito que isso Você é um empreendedor, é isso que você é. Deixa eu pontuar para a nossa audiência, são 11h08, nós estouramos o nosso horário, mas eu não vou encerrar esse programa antes do Deoclésio me responder uma pergunta aqui. Deixa eu pontuar a nossa audiência, Deoclésio, que quem está aqui comigo, batendo um papo na Rádio Clube, é o Deoclésio Duarte, empreendedor, empresário, CEL do Grupo Duma. Ele está aqui batendo um papo com a gente, falando um pouco, né, da trajetória, mas principalmente falando de empreendedorismo, falar de entender a cidade, conhecer um pouco mais da cidade. E eu queria que você contasse. Quando eu abri a entrevista, falei aqui que que eu estava diante de um apresentador de televisão, né? E aí a gente fica um pouco nervoso, né, Elcio? Quando a gente vê o pessoal aí que é da nossa área, tá junto com a gente
gente diz, tenho que fazer bonito. Conta um pouco do seu programa de televisão, conta um pouco como surgiu esse apresentador e, em especial, o que vocês fazem, qual é a linha do programa hoje, Deoclésio? Olha, eu te agradeço muito por essa oportunidade de falar um pouquinho do programa. Primeiro eu quero te falar que eu não sou apresentador. Eu sou um amador. Eu tô apresentador. A gente recebeu um convite e com uma ideia Ele assim, é humilde. A gente teve que nos realmente cativou a ideia, o propósito do programa. Então o pessoal da Rede Massa, o Edson, o pessoal que a gente já tinha uma relação de amizade há muito tempo, me proporam o seguinte: você que conhece todo o estado, você que anda por toda a cidade, que tal nós montar um programa num domingo de manhã, um programa assim com uma pauta leve, suave, mostrando, você que sempre fala presente na vida da comunidade, na empresa e tal, mostrar as potencialidades das festas, a cultura, os eventos, as ações que acontecem. E tal, fomos amadurecendo a ideia até que chegamos num ponto em comum. Então, qual que é a ideia do programa? Você sabe que durante a semana toda as pessoas ouvem no noticiário, enfim, nos meios de comunicação, a maioria das vezes notícias pesadas, acidente, assalto, morte. Deus me livre. Essas coisas. Chega a dar um taquicardia. Exatamente, né? A pessoa fica a semana toda ouvindo essas notícias. No domingo de manhã, geralmente a pessoa acorda um pouco mais tarde, né? É domingo, em torno de 9, 10 horas a pessoa está no café da manhã, ou está com a família, tomando um chimarrão, ou tomando um café e tal. E aí a ideia é trazer um programa leve, suave, não trazer uma pauta pesada, carregada. Não queremos estragar os domingos das pessoas, né? Então a ideia é essa, é percorrer os municípios, mostrar as suas festas tradicionais, os seus eventos, alguma ação solidária importante que esteja acontecendo. Então uma pauta suave, leve para trazer essa programação no domingo de manhã. Entendeu? Para a pessoa não ter um domingo pesado, que horas carregado. Que vai ao ar? Às 10 horas da manhã no SBT, na Rede Massa, aqui. Nós temos uma abrangência em 60 municípios, que a nossa TV Naipi alcança. E está sendo um sucesso. A gente tem percorrido os mais diversos municípios, mostrando sempre toda a cidade. Nós somos essencialmente do interior, né? Todas as nossas cidades têm a sua festa tradicional, o seu ponto alto lá, ou é no aniversário do município, ou é na padroeira, Então é muito bonito ver toda a comunidade reunida. Dias atrás nós estivemos em Diamante do Oeste, estava toda lá, a cidade toda reunida. E o que vai ter lá? Diamante do Oeste. Não, já teve, nós estivemos lá. Era a festa do município lá. A festa do município. Isso. E é importante porque a galera se junta, é um Todo movimento, mundo. A festa é um acontecimento da cidade, né? Você falou Isso tudo. É gostoso, É né? gostoso. Tava o padre, tava o prefeito, tava tem churrasco com cuca. Mas uma delícia, que coisa exatamente. Boa, e você ir nessas festas e comer um churrasco com cuca, não tem coisa melhor, né? E nós que é meio Catarina, né? Eu que sou Catarina, já levo uma nata junto para comer com a cuca, o melado. O Deoclésio é de Barracão. O Barracão e Santa Catarina estão juntos. E detalhe, tem um matiné. É uma matiné, com certeza. Você identifica uma cidade e a outra pelo poste. Sabia disso, Elcio? Você viu que o senhor viu que o Moacir ficou quietinho até agora. Poste quadrado é Paraná, poste redondo é Santa Catarina. Falou da cuca, da churrasco. Não, é comigo, né? Sabe o que, Deoclésio? Quando tiver quando festa ali fazer em Toledo, em Rodon, em Toledo, chama a gente. Nós vamos. Rondon. Precisar lá para puxar o fio, né? Será que puxa fio na TV ainda? Não, agora puxa tá mais fio. Não precisa mais. Hoje é digital, né? Agora é digital. Olha aí, no nosso tempo de rádio lá das antigas, né? E de tinha que televisão, puxar, né? fio, Em Rondon tem duas festas fantásticas. Uma a gente já fez a cobertura, que foi a festa do boi no rolete. Você veja, Toledo tem a festa do porco no rolete. E como Marechal e Toledo são muito próximos, inclusive Marechal pertencia a Toledo, né? Aí Toledo, Marechal, para não ficar para trás de Toledo, criou o boi no rolete. Mas uma festa fantástica, deu mais de 100 mil pessoas nos 3 dias. E a gente teve lá também e fazendo como que vocês são recebidos quando chega com a televisão? Não, muito bem, a receptividade tem sido muito boa. Então, voltando à questão do programa, a aceitação do programa, então, está sendo fantástica. As pessoas estão nos solicitando a presença nos eventos, né? E tal, a gente até nem consegue atender todo mundo, porque
é como eu te falei, é uma pauta leve, suave. Boa, A gente mostra esse lado. Quem que não gosta de falar de uma cuca, de um churrasco, lembra das nossas raízes e tal, né? Verdade. Então é isso que a gente traz no programa nos domingos de manhã. E a receptividade tem sido muito boa. A gente tem recebido convites de todos os municípios e vamos tocando. Falando da nossa regionalidade, falando das nossas né, raízes, né? Fortalecendo. Da nossa essência. Exatamente. Principalmente assim, Deuclésio, eu sempre falo muito aqui na Rádio Clube, para nossa audiência, que não adianta você cuidar só da sua casa se a sua rua não é cuidada, se o seu bairro não é cuidado, porque a violência, as coisas ruins sempre chegam. E assim é da nossa região. Quando você vê a nossa região, por exemplo, Toledo, né? Você olha para Toledo e você diz, meu Deus, que coisa mais linda. Não, a gente falando de Cascavel, mas Toledo não fica para trás em tudo, em organização, em tudo, né? Uma cidade progressista, fantástica, né? Aliás, a nossa região toda, né? Sim, o oeste do Paraná aqui é fantástico, né? Uma região trabalhadora, pujante. Exato. E a gente tem muito orgulho de apresentar esse programa mostrando justamente isso. Esse lado bom da nossa região, do nosso estado, e por isso que o programa é o Paraná da gente, né? Mostrar Paraná esse da Paraná. gente. Que delícia. Ô, Declésio, deixa eu te dizer, que prazer conversar com você, que bom ter o pai da Dominique aqui hoje, conversando com a gente, batendo esse papo, contando um pouco da trajetória de empresário, empreendedor, está hoje como apresentador, mas principalmente com essa visão linda da nossa cidade, pensando, né, nesse desenvolvimento. É um prazer te receber aqui, colega de trabalho, né? Agora sou colega, hein, Moacir? Já tô no clube, já. Colega de trabalho. E você também tem, eu sei que você também fala na rádio também, né? Você tem o pessoal da Band, a Rádio Band, né? A gente o Luizinho, tem parceria, nosso amigo lá, sim, de vez sim. em quando eu sei que você também a gente tá por lá também. É bom fazer comunicação, estar junto com as pessoas, né? Eu acho que isso tudo enriquece, né? Você sabe que você tá aqui batendo papo com você, é diferente de eu estar na Band, é diferente de estar lá na TV. Então, cada participação que a gente faz agrega, é um conhecimento a mais, é uma visão diferente da pessoa que está entrevistando, entendeu? Isso tudo a gente vai absorvendo e vai enriquecendo o nosso conhecimento também, né? É uma troca de experiência e isso é muito bom. Então, te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com o Moacir, com a audiência de vocês, e colocasse à disposição do nosso programa lá, Paraná da gente também. E se tiver uma outra oportunidade de vir aqui bater um papo, será um prazer. Quando você for fazer uma festa, que agora eu sei que você tem a agenda da festa de toda a região, você venha com antecedência contar pra gente, convidar a nossa audiência para aquela festa, e daí de quebra você já leva nós juntos para comer cookie, churrasco e comer uma maionese. Isso é bom demais. Parece tanto churrasco de festa com uma maionese e a cuca de igreja, festa de igreja principalmente, é diferenciado. Não tem jeito, não tem comparação. Deuclésio, foi um prazer te receber aqui. Parabéns pelo seu programa, parabéns pela sua empresa, gerando empregos, gerando renda, fomentando a economia, né? E ainda divulgando a nossa cidade aonde você vai, levando o nome de Foz do Iguaçu. Isso é muito grato, a gente fica muito feliz. Muito obrigada, volte mais vezes e fica o convite, venha quando tiver uma festa para convidar a gente, e a gente já fala dessa festa também. Vai que a direção da Rádio Clube deixa a gente junto cobrir, né? Exatamente, será um prazer, com certeza. Eu acho que quando a gente está inserido num contexto, nós vivemos em sociedade, né, Cláudio? Isso é fato. Então, quando você tem que pensar não só no teu casulo, né, na tua casa. Sim. Você tem que pensar na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, aonde você vive. E quando você começa a entender a realidade da tua rua, do teu bairro, da tua cidade, você traz isso para você também, você traz como missão. E é assim que eu vejo as coisas a partir da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. E aquele pouquinho que a gente puder contribuir para melhorar um pouquinho a vida das pessoas, eu acho que se cada um fizer um pouquinho de cada coisa, no final a gente consegue um resultado um pouco melhor, né? E essa é a nossa visão, pensando em pequenas coisas, mas que no final o resultado grande, né? chegue lá na frente, né? Dar o primeiro passo para as coisas acontecer. Perfeito. A união faz realmente a força. Muito obrigada, Deuclésio, desejo um ótimo dia, e você pode virar o dia que você quiser aqui na Rádio Clube, porque o bate-papo é gostoso, e principalmente debater a cidade, falar da cidade, eu acho que toda a audiência adora também. Muito obrigado, desejo de um ótimo dia. Obrigado igualmente. É isso,
e assim foi mais um Bom Dia Clube, um bate-papo gostoso com Deuclésio Duarte, ele que é empresário e empreendedor e CEO do Grupo Duma, esteve com a gente falando um pouco mais de Foz do Iguaçu, mas também contando sua trajetória como empresário e empreendedor e falando um pouco também aí da sua área de comunicação. Um beijo no seu coração, muito obrigada pela audiência, a gente volta a se falar amanhã a partir das 8 horas. Fiquem com Deus, tchau!